Olá, líder! Hoje eu já vou começar com provocações antes dos meninos chegarem, tá? Eu estou cansada. A minha comunicação, eu faço tudo o que eu posso para ser entendido, mas são as pessoas que não me entendem e a minha equipe não produz, tá? Então, eu estou aqui num desabafo. Como iremos resolver isso na live? E hoje nós vamos tratar esse tema que é muito interessante a respeito da comunicação dentro das organizações, o papel de cada um e a responsabilidade do líder dentro desse processo. E aí, Caleb, você acredita que existe isso? Eu faço tudo que eu posso, as pessoas não entendem, são improdutivas, isso é verdade? Existe? Nossa, total, é assim, né? A realidade é essa, né? A gente sempre tem as pessoas que não colaboram, né? Tirando as pessoas, tudo daria certo. Acho que é mais ou menos assim que funciona, né? E o que seria das empresas sem as pessoas, né, galera? Como é que faz com essa linha de raciocínio, com essa cultura, talvez com essa maneira de pensar que está um pouquinho ultrapassada, né? Vamos fazer convites aí para os empresários, para os líderes que você conhece, para poder participar dessa sessão de desabafo e resolução de problema aqui. Porque eu não conheço particularmente um empresário que não acredita que da parte dele ele faz tudo, ele entrega o melhor, ele se comunica com perfeição, ele faz tudo que ele pode, mas a equipe não entrega, é improdutiva, não faz. Como é que faz, Jota? Você acredita nisso? Bom, é o que dizem, né? Eu escuto muito isso aí, né? O pessoal fala, eu falei, me comuniquei, falei, ninguém faz nada, ninguém me entende, essas coisas acontecem. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. Quando a gente fala na comunicação é de duas vias, né? Aqui a gente vai poder trazer, né, esse ponto que é tão crucial para as organizações terem sucesso, porque a gente está falando de novo, né, de que a comunicação não bem trabalhada, especialmente do líder, pode levar a empresa a ter problemas sérios, não só internos, mas até em resultados. Então, não é uma coisa assim que fica local, e a gente vai querer explorar isso com mais detalhes entre nós aqui. Então, convida seus amigos aqui para poderem participar, convida seu líder também, né? E a gente vai ter uma conversa super bacana sobre o assunto. E meninos, antes de qualquer coisa, a gente consegue trazer para a audiência um conceito para poder explicar um pouquinho sobre a quebra do que a gente quer trazer aqui hoje. Então, o tema da live é: eu já fiz tudo para minha equipe entender, mas eles continuam errando. E aí, como que a gente pode trazer aqui para as pessoas um primeiro passo a respeito de comunicação? Um conceito simples, algo objetivo, que a gente pode começar aqui a clarear, dar um norte, Caleb? Aqui, né, quando a gente está falando sobre comunicação, já começa aqui ter aquela questão da comunicação verbal, da comunicação não verbal, né, são formas da gente expressar a nossa comunicação, mas isso não é o suficiente. Acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem quando se trata de comunicação é sempre na intenção a gente sabe o que a gente queria, mas não necessariamente a informação que sai da minha boca é o que chega no seu ouvido e que entra e o que você entende. Pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala de comunicação, não adianta simplesmente falar, não, eu escolhi as palavras certas e quando eu falo, depois eu vou descobrir que a pessoa entendeu outra coisa. Ou coisas tão simples como quando a gente tem aquele caso em que você acaba de explicar, a pessoa faz o contrário. Depois você fala, não, mas eu falei, era aqui. E a gente tem aquela clareza, fica com raiva da pessoa, fica frustrado, gera tantas coisas. Por quê? Porque quando a gente está falando de comunicação aqui, não é simplesmente uma questão de escolha de palavras. Você pode até falar da forma mais rebuscada, mais bonita. Puxa, eu li, falo de forma poética, decorei o dicionário, né? Tem pessoas que falam muito bonito, mas não quer dizer que falar bonito funcione. Não quer dizer também que você falar simples funcione. O que a gente está tentando trazer aqui é que comunicação requer, né? Como a gente está trazendo que é uma competência, algo que precisa ser desenvolvido para todos os líderes, não da mesma forma, mas assim, não é uma coisa básica que, olha, eu vou te dar aqui 3 dicas de comunicação, já vai resolver. A gente vai trazer aqui, com certeza, dicas muito legais para vocês, estratégias de como trabalhar, mas como sempre, você tem que se entender melhor para saber como fazer isso. Mas não depende só de você, e também não é tudo culpa do outro. Não é minha equipe que tem que me ouvir melhor, né? Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Chega aqui, plateia, senta que lá vem a história, né? Ou quantas vezes, né? Agora vamos usar aquele exemplo mais comum que tem de como comunicação falha, grupo de WhatsApp.
Grupo de WhatsApp, meu Deus do céu, você manda escrito e você fala, não, mas está escrito, né? E quantas vezes isso não causa transtorno, o pessoal briga, não entende. Aí você fala, não, vou gravar em voz agora, né? Vou mandar um áudio, um áudiozinho de 15 minutos. Né? Você manda um áudiozinho de 15 minutos, a pessoa vai ouvir 2 vezes, então ela vai ouvir 7, Nossa. e depois também não funciona. Então, assim, olha que louco, né? Não é tecnologia também que vai resolver a questão da comunicação. Por isso que é tão legal que a gente quer conversar sobre isso com vocês, porque aqui o George Já Cantou a Bola é uma via de mão dupla. Então venha participar com a gente dessa conversa também, traga suas dúvidas, seus casos, a gente vai ter super prazer aqui de interagir com vocês. Caleb, você é nosso mestre de cerimônia de abertura oficial, né? O George é de encerramento, mas eu sou a provocadora, né? Eu gosto de ficar tumultuando o negócio aqui. Eu vou trazer um tumulto inicial. O negócio é o seguinte, eu sou responsável pelo que eu falo. O que você entende é problema seu. E aí? Uau, né? Olha, eu vou fazer uma segunda ainda. Para um bom entendedor, um pinga-letra. Se você não está entendendo, você não é um bom entendedor. Né? O meu problema não é com a minha comunicação. Você não é um bom entendedor. Exatamente. Então, né, galera, é o seguinte, né? Agora que já foi dito, né? O pronto falei aqui, né? Hashtag pronto falei. Aí então você já sabe que é o seguinte, né? Nesse caso, o que a gente faz, né? Quando a gente é liderado, gente, né? Aquele momento em que todo mundo fica quietinho, se junta e fala, o que ela quis dizer? E aí cada um chuta, e aí no básico a gente torce, né? E aí fala, olha, quem gosta mais do líder, né? Pergunta para ela, porque a gente vai apanhar menos aqui se não entendeu, porque, né? Nessa linha aqui, né? Quem não entender já vai para a rua, né? E será que é isso mesmo ou não? Então essa provocação é super válida, porque a gente conhece gente que fala assim, espera aí, eu que falei, se você não entendeu, você que tinha que perguntar. Ué, eu já falei? Se você mais falou claro sim, impossível. mais claro impossível. Nossa, para mim era óbvio, é só fazer, é só fazer. E aí, se você está com medo de perguntar, puxa, não, mas como assim? Tem que perguntar, ué, não sabe, pergunta, não é? Então, assim, é louco esse negócio, né? Porque eu estou falando claro, todo mundo já tinha que assumir que entendeu. Se não entendeu, é só perguntar, não tem problema, que eu estou aqui para poder falar para vocês, caso não tenha entendido. E, estranhamente, ninguém fala, por que será isso, né, gente? Inclusive, temos um comentário polêmico na live. A seguinte pessoa diz, tem gente que escuta grego. Olha, para você ver que nós estamos debatendo aqui exatamente o que está dentro da cabeça desses empresários, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com a minha comunicação, o problema é quem ouve. Eu falo português e do lado de lá a língua entendida é grego. Então, por isso que a comunicação está difícil, né, Jorge? Como é que faz? Mas é aquela coisa, né? Eu falo uma coisa, eles fazem outra e parece que eu estou falando grego, né? É o que ele está falando. E é isso mesmo. As pessoas entendem de uma certa forma o que você está falando e fazem outras coisas, né? E a postura do líder, de vez em quando, pô, eu pago eles para entenderem, né? Ou eu não tenho tempo, né, para explicar, né? O cara acha que explica, ou dá espaço, né? A gente tem que falar, se você não entendeu, pergunta, né? Que o Caleb falou. Só que muitas vezes o líder não dá espaço para as pessoas fazerem a pergunta. Depois que acontece todas as burradas, os erros, a perda de tempo, as frustrações, ele volta, mas por que você não perguntou? Não perguntei porque você não deixa, né? Não, agora é fácil falar, né? Então, essa comunicação é super importante para todos. E a gente vem trazer aqui que é de duas mãos, né? É uma pessoa que está falando e a outra que está recebendo. E a gente tem que entender como é por que a bola chega quadrada e volta mais quadrada ainda, né? Então, as pessoas ficam muito frustradas. Tanto o líder fica frustrado, né? Porque a gente tem falado, está sobrecarregado, não tem tempo, não sei. Mas os colaboradores, os liderados, também ficam frustrados. Que nem você falou, fica uma reunião para decidir ou decifrar, adivinhar o que o líder pediu ou falou ou
espera das pessoas. É complicado isso aí. Mas vamos lá, Jorge, não está pagando para isso, eu ainda tenho que sentar, desenhar, falar tintim por tintim. Por que eu tenho que fazer isso? É porque eu sou boazinha? É porque eu tenho que ser a rainha da paciência? Com certeza não é, né, gente? É focado no resultado, né? O que você quer para sua empresa? A gente está falando aqui não é para um comportamento de uma pessoa que é compassiva, é claro que isso vai fazer parte, mas a gente aqui não está falando de bons comportamentos em termos de ser humano apenas. A gente está falando que essa é a sua forma de conseguir melhores resultados para a sua empresa. O que a gente está dizendo aqui? Tudo, eu faço tudo para a minha equipe me entender, mas ela continua errando, isso impacta no quê? Em todos os resultados do negócio. Todos. Porque você né, insiste em não mudar comportamentos que, na verdade, têm bons impactos no resultado, e você só vai conseguir isso trabalhando com as pessoas. São as pessoas que fazem as coisas acontecer. Né? Nós não somos autorrenováveis, não conseguimos produzir e fazer as coisas a partir do CNPJ, são as pessoas construindo. Né, meninos? E a gente só vai conseguir isso quando a gente conseguir olhar para as pessoas e entender a responsabilidade que a gente tem dentro desse processo de comunicação e o foco que nós precisamos mostrar que a empresa tem que ter com o resultado coletivo, né? Exatamente. Aí o líder tem que entender que a comunicação dele ou dela tem que ser entendido, porque quando ele não é assimilado, entendido ou recebido, que seja a palavra, né, do jeito que o líder queria, né, que tem essa, então você começa a ter vários resultados negativos, vários resultados. Você tem perda de tempo. Qual é essa perda de tempo? Tem que explicar de novo. Ou a pessoa fica parada porque não sabe, né, não entendi, melhor não fazer nada, né? Ou não entendi, mas eu vou fazer alguma coisa, porque eu não vou ficar parado. Pior ainda, né? Porque o erro vira um erro que causa problemas de resultado, causa tudo, né? Causa o quê? O retrabalho. Então, esse problema da comunicação, ela, em vez de você ter uma produtividade, você tem menos de uma produtividade, você tem menos uma pessoa. Metade da pessoa, porque ela está totalmente perdida, correndo atrás da comunicação. Então, quando a Flávia fala não é uma coisa... Nós não estamos aqui falando bonito de comunicação, nós estamos falando comunicação para gerar resultados, para aumentar a eficiência do seu time, para não perder tempo, para não fazer erros, para não fazer retrabalho. Isso é muito importante. Então, o líder tem que começar a entender que a comunicação que o líder faz é fundamental nos resultados que ele espera da empresa. Não é simplesmente, quero ser um bom comunicador. Não, eu quero ter bons resultados, eu quero ser eficiente, eu quero isso, quero aquilo, é através da comunicação. É uma comunicação clara. A preocupação aqui é de não parecer romantismo, de não parecer com fins terapêuticos, né? Existe, indiretamente, a gente vai alcançar outras coisas, mas o que a gente quer trazer para você aqui é esse foco na organização. Até hoje as pessoas continuam fazendo errado, ou talvez ainda não tenham entendido o que é o certo a se fazer para o resultado do coletivo acontecer, porque existe uma falha na comunicação. Só que falar só de falha na comunicação de uma maneira ampla e talvez mostrando para você aqui agora aonde está realmente o ponto em que isso acontece, de que maneira que você consegue mudar essa realidade, que foi até uma pergunta aqui da MAB, né? Como que o líder consegue garantir que seus liderados realmente entenderam? Se a gente tem dica, temos dica, porque aqui live é prática, tem solução, tá? Então você espera que aqui tudo a gente traz uma solução, a gente traz estratégia de ação, reflexões para você, que você consegue facilmente aplicar no dia seguinte. Mas é isso, a gente está tentando trazer alguma coisa que ela pode ter, sim, seu romantismo intrínseco, mas o objetivo que a gente tem aqui
faca na caveira, resultado. Empresas querem isso, né? Líderes querem isso, e é o que a gente tem para poder trazer para você, e indiretamente os fins terapêuticos vão acontecer, né, Caleb? Sim, aqui o que a gente está fazendo é você vai evitar ter que ficar remediando as coisas. Então isso vai diminuir estresse e ansiedade, porque muitas das vezes, o que gera muitas vezes ansiedade, né? É você não saber do que se espera, você ficar imaginando, e aí ao invés de fazer o trabalho e se concentrar naquilo, você fica perdendo tempo tentando descobrir o que tem. E aí o líder fica insatisfeito e depois fala, mas eu te dei uma semana para fazer, veio isso? Ou pior, né? Veio errado, aí o que sobra para você, empresário? Tudo deixa que eu faço. Agora eu vou perder mais um final de semana para ter que fazer isso aqui, porque o pessoal que eu contratei, ao invés de fazer o que tem que fazer, não faz, ou está fazendo o corpo mole, ou o que quer que seja, mas não conseguiu atingir o resultado. Então essa frustração que a gente tem, tanto individual quanto equipe, ela atrapalha a confiança e atrapalha o resultado futuro também. Por isso que quando a gente está falando de comunicação aqui, não é simplesmente uma coisa... o mínimo da comunicação é ter respeito pelas pessoas, é tratá-las como seres humanos. A gente não está nem entrando nesse termo. Né, isso aqui é básico, assim. Se não tem uma relação mínima de respeito, puxa vida, né? Aí a gente não está lidando com seres humanos, estamos lidando com coisas e isso está muito errado. Agora, como é que a gente consegue entender melhor que a forma como a gente explica as coisas e a forma como a gente alinha as coisas impacta no final no trabalho que vai ser realizado. Não estamos falando aqui de ter uma comunicação para gerarmos os melhores amigos e a gente fala dos mesmos temas que gosta. Não, aqui a gente está buscando realmente uma forma melhor de trabalhar, tendo menos atrito um com o outro, batendo menos cabeça. Aqui o George já trouxe a questão do futebol, é ter menos bola quadrada, é você poder passar quase no pé da pessoa e ela poder de lá levar à frente para depois passar de volta para você. E muitas vezes essas transições são ruins. É muito parecido com uma corrida de revezamento, em que você vai passar o bastão para outra pessoa, se não estiver bem sincronizado, o que acontece? O bastão cai, a outra pessoa ela vai ter... A transição ocorre mal, e muitas vezes o time perde porque a transição não funcionou direito. Você pode ter os melhores corredores correndo, mas nessa transição, como ela não está funcionando direito, você perde um tempo e outra equipe que está mais azeitada pode nem ter os melhores corredores. Mas o que aconteceu? Eles não perderam esse tempo. E aí, nisso, eles foram mais eficientes e conseguiram gerar resultado. Por isso que, para a equipe de alto desempenho, essa questão da comunicação é muito forte. E não é simplesmente entre os liderados. Legal, né? Então, o que a gente está falando aqui, né, líder? Então vamos fazer os liderados aprenderem a se comunicar melhor e você agora vai ficar feliz porque, né, o que você falar todo mundo vai entender. Não, a gente está falando de novo, é uma via de mão dupla. Por isso que é importante você ter o seu papel e eles terem o deles também. Aqui a gente não traz que a comunicação toda é responsabilidade do próprio líder. Porque a gente também não está falando que é um monólogo, que você tem que... você vai falar e depois tudo magicamente vai acontecer. A vida não acontece assim, vocês sabem bem disso. Agora, como é que a gente melhora essas relações? Como é que a gente melhora essas interfaces para que cada conversa seja significativa o suficiente para que possa sair ação? Porque também, né, George, aqui a gente tem exemplos inúmeros, né? Quantas vezes a gente não tem uma reunião, todo mundo entendeu, mas depois na hora de sair para fazer, não sabe o que é para fazer. A conversa morreu no campo das ideias. E aí é legal, todo mundo entendeu, mas e agora? O que a gente não sei, mas assim, eu acho que eu entendi. E será que esse é o objetivo mesmo? Né? Então a gente sempre está falando muito aqui em liderança, em ter intencionalidade no que faz. E a comunicação precisa ser intencional também, né? Porque... George, traz aí, né, do que você conhece, ou algum exemplo engraçado, porque aqui eu lembro aqui na cabeça já tem vários, né? Então, então você fala, eu me pega assim de surpresa de falar um negócio desse. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação bem direta, né? Então, o que acontece para mim nessas comunicações é muito mais eu estou me comunicando de uma maneira que a outra pessoa não gosta de receber a comunicação. Então, tem muito disso aí. Eu tenho que saber como eu me comunico. Tem horas que eu estou já pensando em comunicar, não falo nem bom dia, nem como é que você está, não faço, eu já entro. Isso também não é legal, por certas pessoas querem que você tenha um pouquinho de relacionamento e tal. Então, entender como você se comunica é fundamental para entender a maneira que o outro vai receber aquilo que você está comunicando. Você tem que se entender, você tem que entender o outro também. Como é que eles gostam
de receber a informação. E você vai, pô, isso é muito mimimi, mimimi. Não, não é mimimi. Porque se você entende essas duas pontas, você permite muito mais clareza na comunicação. Você permite espaço para que cada um possa debater, conversar e tal, para que a comunicação chegue redonda e com clareza. Não, e é muito interessante, Jorge, sei que você está falando, porque assim, um proativo dentro de uma empresa sem informação, ele pode gerar retrabalho ou gerar mais trabalho, trabalho picado, né? Cada hora ele está fazendo uma coisa, demora muito mais para poder alcançar o resultado. Se para esse empresário pagar pelo trabalho já está doendo, que ele está achando que está ruim, que a pessoa podia entregar mais, imagina pagar pelo retrabalho, imagina pagar por um resultado a conta gotas, porque aí o cara está fazendo uma parte aqui, ele não entende como que ele vai dar andamento, ele tem que voltar, talvez ele tenha que refazer uma parte, talvez ele tenha que encontrar um outro caminho depois. Então, isso aqui é uma solução que, na verdade, é para poder aumentar a velocidade do seu resultado e a assertividade disso. É óbvio que erros vão acontecer. Não pense que também com uma comunicação clara, você está blindado, sua vida é maravilhosa, sua empresa livre de erros. Os erros, eles são para construir, eles ajudam bastante, né? Os resultados de sucesso são para ser replicados, mas você vai precisar melhorar realmente essa base da comunicação para essas coisas acontecerem em um ciclo sustentável, agradável, porque também ficar recorrente no erro por conta da comunicação é um caminho que custa muito caro para você. Né? E para quem está com você, a falta dessa clareza também na comunicação pode fazer com que as pessoas deixem de te seguir. Você pode deixar de fazer sentido para outras pessoas, porque é cansativo. Não é só para você que, na hora de pagar, acha que está caro o retrabalho. O colaborador se sente frustrado. Ele se sente desvalorizado. Ele se sente, talvez, até ridículo em alguns momentos de fazer uma coisa simplesmente porque não foi entendido o que era para ser feito. E talvez isso coloque em xeque a competência, as habilidades deles, também não é bom para ele. Então, é algo que você precisa trabalhar, que é de uma forma ordenada e coletiva, boa para a sua organização, e que vai realmente maximizar, melhorar os resultados. Né, Jorge? Mas quando o líder tem que entender que quando ele está passando essa comunicação, o outro tem que receber com clareza. Isso, e cada um o líder vai chegar, mas eu não sou um grande comunicador. Ou eles têm um perfil de comunicar escrevendo, eles têm um perfil de comunicar fazendo, né? Tem várias, a gente não está falando de uma só maneira. Cada líder tem uma maneira mais confortável para eles se comunicarem. Mas ele precisa, ou ela precisa saber qual é esse meio, entender que aquele meio pode não ser bem recebido ou entendido na outra ponta. Então, é uma responsabilidade do líder entender isso. Né? Você ficar falando, eu já falei, eles têm que entender, você pode ficar nesse ciclo de falar isso aí, e você vai ter os mesmos resultados. Quais são? Retrabalho, frustração, perda de tempo, explicação de novo. Quer dizer, então, se você senta e fala, eles vão ter que me entender, é assim que eu sou. Isso você não vai mudar absolutamente nada e você vai perder engajamento, você vai perder, que nem você falou, Flávia, as pessoas vão parar de te seguir. Simplesmente vão fazer as coisas que você mandar, porque você é o chefe e está pagando. Mas não é assim que você vai gerar resultado. Você vai gerar o que as pessoas estão sentindo hoje, sobrecarga em você, frustração em você, falta de qualidade de vida em você, né? Desconfiança, né? Porque você acha que todo mundo está lá e ninguém está fazendo nada. Então, quando a gente fala na dinâmica da comunicação, ele começa passando por você, líder, se entendendo, e não se criticando. Eu não sou um bom comunicador. Você se comunica. Agora, entenda como e depois entenda o impacto que você tem na outra ponta, no seu colaborador, no seu liderado, no seu time. É fundamental você entender isso aí.
Meninos, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui agora, que enquanto você estava fazendo, Jorge, eu estava aqui só nas caras e bocas tendo um insight muito engraçado. Todos nós que estamos aqui somos pais, né? Eu, Jorge, Caleb, né? Eu sou mãe e eles são pais. Quando a gente fala para um filho, eu não aguento mais falar 1000 vezes a mesma coisa, parece que você não entende, você não aguenta, eu estou cansada. Qual que é a comunicação que você passa, seja para uma criança, para um adolescente? Desgoverno, falta de controle, eu perdi o prumo, eu não sei para onde ir, eu não tenho direção. Essa mesma comunicação que os pais desabafam, eu não aguento mais, estou cansado. É isso que você, como líder, como empresário, é a comunicação que você passa dentro da sua empresa quando você diz que não aguenta mais falar a mesma coisa, quando você diz que não aguenta mais repetir, quando você diz que a sua parte já foi feita e que as pessoas não entendem. É por isso que as pessoas deixam de te seguir. A comunicação de desgoverno. Eu não tenho, talvez, condição de liderar vocês. E aí eu, né, num desabafo, eu terceirizo a minha responsabilidade. E é muito importante a gente trazer isso aqui agora para quem está aqui nos ouvindo, para vocês entenderem que é uma responsabilidade que traz força para a sua liderança. Ela traz posicionamento, ela traz direção, né? Ela traz uma condição das pessoas realmente te seguirem, continuar seguindo, perceber o quanto que isso faz a diferença para elas. Quanto mais você faz esse tipo de desabafo generalizado, inclusive, né? Você perde controle. Mas não o controle de você ser um controlador dentro da sua empresa, mas de você ter força para conseguir liderar essas pessoas, né, Caleb? Com certeza. Acho que aqui um ponto legal que você trouxe aqui, Flávia, é que é o seguinte: quando você mostra esse tipo de descontrole emocional, você revela que você, né, o seu desconforto e sua falta de, até a gente poderia dizer, inteligência emocional, que você simplesmente está falando para eles, não tem o que fazer. Né, quase que pena que a gente está aqui, porque essa situação não dá mais para mexer, porque meio que eu já desisti, né? Porque eu falo, vocês não fazem, então é meio que entregar os pontos. E quando a gente está falando de liderança aqui, você, né, como líder que está ajudando a modelar a cultura na sua empresa, cultura na sua equipe dos diretos, aqui vamos lá, claro, né, a gente não está falando aqui, né, de vitimismo nem nada, mas as pessoas esperam de você um protagonismo. Então você poder buscar e falar, tá bom, não, mas eu só no protagonismo aqui é legal. Como é que a gente corre atrás para poder resolver? E ao fazer isso muda a atitude, porque aí você vai ser parte da resolução do problema. Não só, olha, só vai resolver quando eles me ouvirem, quando eles quiserem. Tá bom, dentro, né, do que você pode fazer, entendendo que você tem sua parte nisso e eles têm a parte deles também, o que você pode fazer? E é para isso que a gente vai transicionando agora, né, dentro da nossa live, para trazer aqui soluções para ajudar você nesse sentido. E a primeira coisa é lembrar que não é um monólogo. Se você trabalhar a comunicação como um monólogo, você tem que saber tudo e você tem que conseguir falar tudo da melhor forma possível para todo mundo. Imagina, né, o desafio alto nível isso aqui. Né? Quem são aqueles grandes comunicadores que quando falam um montão de gente entende? Pouquíssima gente nasceu desse jeito. E talvez, se você já tem parabéns, você não vai estar assistindo essa live com a gente. Mas se não é o teu caso, olha que gostaria que você observasse. Olha como a Flávia se comunica, olha como o Jorge se comunica, olha como eu me comunico. Cada um de nós tem formas muito diferentes, ritmo diferente de fala, ênfases, tônicas diferentes, só que a gente está confortável e seguro no que a gente está falando. Isso transmite para aqueles que estão assistindo confiabilidade, que é a mesma coisa que a gente busca para poder transmitir, que você possa transmitir para os seus liderados. Para isso, não pode ficar só no, deixa eu falar e eles só têm que me ouvir. Eles só têm que me ouvir. Esse é um jogo que você vai ficar sempre o quê? No passivo, né? Falei, agora eu vou esperar para ver se funcionou. Como é que a gente transforma, então, esse tipo de diálogo, ou melhor, é uma conversa, né? Pode ser 1 a 1, pode ser um para vários, né? Você com os liderados em geral, em algo mais significativo, em que há troca, porque na troca você vai acertar. A gente não quer aqui que você tenha a forma perfeita. Ó, se você falar agora a frase em 3 pedacinhos assim, agora é isso que vai sair, a pessoa vai entender perfeitamente. Não tem isso não funciona. Algumas coisas vão funcionar melhor para algumas pessoas e outras vão funcionar pior, dependendo de como a pessoa é. A gente entendendo melhor que pessoas são diferentes, como é que eu consigo, então, ter uma troca mais rica? Na troca é que é o caminho. E a partir daqui a gente vai trazer, então, soluções para você poder trabalhar a sua comunicação, beleza?
Excelente, porque essa questão, né, meninos, precisa começar a ser embutida dentro da cultura, e quem tem a maior força para poder fazer com que isso aconteça dentro da empresa é o empresário, é o líder, né, são as pessoas que estão colaborando com a imagem desse negócio, e a imagem ela é convertida em cultura, é a forma como as pessoas fazem as coisas dentro da organização. A cultura não pode ser um quadro na parede que as pessoas acham bonito mostrar para visitas, mostrar para cliente, ela precisa ser uma vivência. E essa vivência, você consegue trazer isso para a comunicação. A sua comunicação faz parte da cultura. As pessoas poderem perguntar durante uma reunião suas dúvidas, elas não terem medo de se posicionar, elas não terem medo de ter uma comunicação mais aberta com você, uma escuta ativa da sua parte, da outra parte. Isso faz parte da sua cultura. Quando um negócio é muito fechado, e o Caleb até trouxe, né, as pessoas têm vergonha de perguntar, têm medo, não sabe se vai ser de alguma maneira coagido, né, ou se vai ser considerado uma pergunta idiota, as pessoas não falam. E aí você consegue trazer uma posição totalmente aberta e diferente para dentro da cultura do seu negócio, que é a forma como você vai estabelecer que as coisas são feitas dentro da sua empresa. Né, George? Criar esse espaço, né, esse espaço seguro, né, para que as pessoas possam, que você possa ouvir, tirar dúvidas, esclarecer, que isso seja uma postura positiva e não negativa, né? Puxa, não me entenderam mais uma vez? Não, deixa eu ter essa troca, que nem o Caleb falou, esse vai e vem, para esclarecer, porque muitas vezes o líder pode ficar esclarecido nessa troca, né? Não é bem assim, entendi agora, se entende outra coisa. Então, é muito, muito importante o líder criar esse espaço seguro para que as pessoas possam debater e perguntar, esclarecer, e você ouvir ativamente essas pessoas. Porque nessa escuta que você vai aprender a se comunicar melhor e aprender se sua comunicação teve o efeito que você queria. Isso que é importante. Você que se comunicou, você tem vários efeitos da comunicação. Você tem pessoas que não entenderam, não fizeram nada, tem pessoas que acham que entenderam e seguiram um caminho, tem muitas coisas que aconteceram. Então, se você cria esse espaço para ter isso aí antes de todo mundo dar largada, o retrabalho é muito menor, os erros são muito menores, o engajamento é maior, tudo é melhor. Então, esse espaço, essa cultura que a Flávia falou, vem do líder. Se as pessoas têm medo, se as pessoas se sentem desconfortáveis nesse ambiente de perguntar, você não vai saber se... Né? Porque você tem muito líder, chega na reunião, todo mundo entendeu? Não, boa. Ninguém fala nada, tudo positivo, aí sai da reunião e ninguém sabe o que ele falou ou pediu. Então, isso porque as pessoas têm medo de discordar e tal. Então, o líder, para ter uma comunicação clara, ele tem que primeiro criar esse espaço que permite esse diálogo. Até porque uma das coisas que a gente já até falou em conteúdos anteriores, né, George, é a questão de poder trabalhar esse compromisso também com o resultado, né? Porque muitas vezes, quando o líder ele é muito mais nesse monólogo que o Caleb trouxe, talvez ele não abra espaço, as pessoas não se sintam responsáveis pelo resultado. E aí ele fecha esse espaço e os liderados pensam o quê? Eu não preciso me preocupar com isso. Se der certo, mérito dele. Se der errado, tanto faz também, porque vai ser mérito dele. E eu só estou fazendo a minha parte aqui. E o que eu entendi está ótimo. Se eu também não entendi também, não sou eu que vou pagar para ser refeito. Então, talvez realmente gere um desengajamento muito grande, né? E que impacta muito no resultado. Então, faz parte da clareza da comunicação e da importância de se trabalhar isso, essa questão de estabelecer o compromisso com o resultado, né? Aqui, eu acho que uma das coisas mais legais que o George trouxe é o seguinte, parece contraintuitivo, né? Mas como é que a gente melhora a comunicação? Como é que eu falo melhor? Começa ouvindo melhor. Olha que louco. Se você começar ouvindo melhor, as pessoas vão se sentir mais à vontade de poder te questionar, de poder dizer que não entendi.
Então, uma coisa legal, pensando em aspectos práticos da comunicação, ao começar a reunião, você vai perguntando coisas para as pessoas, porque daí elas já sentem que, minha voz é bem-vinda, ela quer me ouvir. E não, gente, vim aqui falar essas coisas para vocês, né? E o exemplo é, todo mundo entendeu? Né? A pergunta é até boa, né? Todo mundo entendeu? Ou, né, quem não entendeu? Aí quem levantar a mão, né, passa aquela vergonha, porque, nossa, todo mundo, então não vou levantar a mão, não. Afinal, né, vou me expor para quê? Vou passar papel aqui de quem não entendeu, a única pessoa, né, que foi incapaz, é incompetente aqui, vou mandar embora, sei lá o que pode estar na cabeça da pessoa. Por isso que uma das coisas que você pode já fazer imediatamente para aumentar a sua construção de espaço seguro para opinião é você perguntar antes, não perguntar depois sobre o que acham e se concordam ou não. Pergunta sobre o assunto, né? Traz já, o assunto vai ser esse, você pode passar algumas coisas e pergunta. À medida que as pessoas vão trazendo coisas para você, isso já vai ajudar você também a saber como comunicar melhor, porque às vezes você vai falar sobre um tema, elas trazem algo que não tem nada a ver do que você estava imaginando que ia ser. Opa, olha que legal, se eu começasse a falar sem contextualizar direito, elas iam pensar outra coisa. É igual, né, com crianças, isso muitas vezes acontece e a gente acaba instruindo as crianças, né? Mas de que assunto é? Não, porque ela... Não, mas falou do quê? Qual que é? Porque na cabeça da criança tá tão claro o assunto que às vezes ela traz, a gente não sabe se é do amigo, da amiga, ou do que aconteceu na escola, aconteceu com o irmão, né? Vem um assunto sem referência nenhuma. E aí a gente, o que faz, né? No papel aqui de educadores, a gente está ajudando, né? Não, fala do que você está falando, para a gente poder saber do que é. E quantas vezes a gente não chega assim como líder, e a gente já chega falando porque acabou de conversar com alguém no almoço, e para a gente, nossa, o assunto está ultra fresco, e a gente já vai falando, o pessoal nem sabe do que a gente está falando. Não, daquele problema. Lembra do problema? E o problema, que problema? Foi o da semana passada, foi o de ontem, foi com aquele cliente e a gente vai falando, e depois fica chato, né? Porque depois falou muito, o pessoal fala, se eu não. Eles vão ficar pescando, né? É uma conversa em que você vai falando um montão de coisa e o pessoal tá lá pescando, né? Quem sabe acertou. Se acertou, a pessoa, acertei, peguei o peixe e entendi. Se não, perde o bonde e viaja. E depois você vai lá e perde, não sabe o que falar. Então, olha que legal que essa comunicação mais clara não começa com você aprendendo técnicas de como falar melhor. Começa com você ouvindo mais aqueles que estão conversando com você, porque a gente está falando uma via de mão dupla. É importante nessa de perguntar e ouvir, também aceitar as opiniões dos outros, né? Porque tem muito líder que, não, eu estou perguntando para eles o que eles acham e tal, mas no final não aceita nada do input, né, que o time faz, e o time vai ver isso rapidamente, né? Depois fala, então não vou falar mais nada porque não faz diferença nenhuma. Então, né, que nem o Caleb falou, o primeiro passo é você ouvir, perguntar e estar disposto a aceitar opiniões diversas. Incorporar essas opiniões diversas na sua comunicação, no entendimento de todos, só enriquece, só melhora. Né? A gente falou da semana passada, né, do pensamento crítico, você adiciona mais coisas, isso fica muito mais claro para todo mundo. Né? A clareza, né? Você aumenta os pixels, fica mais claro para todo mundo. É isso que é comunicação. E a gente entende muito a comunicação sobre o monólogo. Eu falo, você faz. Eu falo, você faz. E isso não é uma comunicação, isso é apenas a pessoa falando. Não é comunicação. Comunicação, a outra pessoa tem que receber, e a outra pessoa tem que receber e entender o que você queria. Isso que é o complexo, né, da comunicação. Ô, Jorge, é tão interessante você ter falado isso aí. Eu já fui convidada para poder ajudar um empresário que estava numa situação, e foi tão interessante. Ele trouxe o seguinte desenho. Eu tenho esse colaborador aqui, ele é ótimo, ele é técnico e tudo mais, só que eu sinto ele muito desengajado, chega nas reuniões, ele não fala nada, você pode, sabe, eu tento, eu queria ouvir ele mais, porque ele tem uma qualidade técnica muito grande, mas ele não fala nada, eu acho ele desengajado, acho que ele poderia se doar mais para o negócio e participar mais das coisas.
E aí, essa era a visão do empresário. Na hora de conversar com essa pessoa, entender o que estava acontecendo, olha, só de ouvir, né? Não foi feito nenhum apontamento no sentido de confirmar o que o empresário tinha falado. A posição daquela pessoa era justamente, eu queria ser ouvido, eu queria poder participar mais, eu queria que a minha opinião fosse importante, eu queria fazer parte, sabe, de decisões, eu queria, enfim, queria contribuir. E olha que engraçado, na visão do empresário, aquela pessoa era desengajada e ela participava pouco porque ela não estava nem aí para nada. E na visão dele, assim, eu não tenho um ambiente onde eu sinto que a minha opinião é importante e eu não tenho espaço para falar. E foi uma coisa que ele falou, eu não tenho espaço para falar. Isso é muito importante, né? Faz parte muito da comunicação. Quando o Caleb traz essa questão de que primeiro passo é ouvir, tá, tem muito a ver com isso aqui. Porque muitas vezes, inclusive, a gente traz apontamentos para outras pessoas, e responsabilidades e julgamentos que talvez apenas começando a ouvir, muitas coisas poderiam ter perspectiva de mudança, né? Com certeza. Com certeza, esse é ótimo exemplo, porque aí você tem essa comunicação que não funcionou, né? E aí as percepções são tão ruins e no bottom line, né, da empresa, o resultado foi terrível, né? Porque você não teve resultado. Essa comunicação assim não dá resultado. E um julgando o outro, né, Jorge? O colaborador julgando a empresa de que não tem espaço para falar. A empresa julgando o colaborador porque não fala a sua opinião e não está nem aí, é um desengajado. E olha que comunicação truculenta, olha quantos problemas. Exatamente. É um belo exemplo. Belo exemplo. Aqui eu acho que um ponto importante para trazer é que você pode ver que em ambas as pessoas a intenção é boa. Ninguém está aqui agindo de má fé, né? Porque você podia falar, tem aquela pessoa mais opressora, né? Tem aquele líder que quer roubar a ideia, que massacra a equipe, daí parece que depois conta, né? Já conheci pessoas que, na hora da reunião, você dá opinião, daí o líder chega, massacra a ideia, amanhã ele volta com a mesma ideia, foi dele, agora tá tudo certo, sabe? E aí o pessoal perde a vontade, que fala, fica roubando minhas ideias, na hora bate, mas amanhã você volta com a mesma ideia e fala que foi tua, né? Tipo, esse caso aqui, né, que a Flávia trouxe é muito rico, por quê? Porque a gente está vendo que a intenção é boa de ambos os lados, só que o que aconteceu? Por causa dos comportamentos e da interpretação desses comportamentos, o negócio não saiu, criou-se uma barreira e um não consegue falar, um quer, eu queria ouvir você, e outro fala, eu queria falar, mas parece que alguma coisa impediu. E por isso que é legal quando a gente está falando da comunicação clara, que é uma construção, não pensa que está pronto, sabe? Não fica esperando, não, já o negócio pronto, todo mundo já tem que me ouvir, assim, não, é uma construção. Então sempre você está melhorando, sempre vai ser passível de melhorar, sempre vai ter alguma coisa que não estava funcionando, pode ser que hoje estava maravilhoso, amanhã caiu, é igual conexão sem fio, né? Às vezes está maravilhoso, às vezes acontece uma tempestade, piora, às vezes não está, mas qual que é a busca? Vamos sempre buscar reconectar entre a gente. Pensa que é uma construção, porque senão você também fica se cobrando. Ah, não, mas eu fiz a minha parte, agora vocês têm que fazer a sua. Não funciona assim. Os dois têm que ir construindo, sempre. Você e a outra pessoa. E aí vai ter gente que você vai ter muito mais facilidade, porque vocês já estão mais sincronizados na forma de se comunicar, e vai ter gente que vai ter mais dificuldade. Isso não torna a pessoa pior, nem você pior, melhor. Simplesmente o estágio de comunicação entre vocês mudou. Não é diferente aqui do que a gente vê, por exemplo, no esporte, quando você vê entrosamento entre certos jogadores. Tem gente que faz aquela jogadinha, um já sabe onde o outro está porque já está muito entrosado. Tem outros que não estão ainda e vai pegando. Então, aqui, né, a gente está de novo trazendo para vocês. Ouça mais e você vai aprender a trocar a bola trocando bola. Não vai ser ensaiando 1000 vezes e depois chegar, não, na hora não deu, realmente a pessoa não dá. Não, vai trocando. Mas parte desse princípio que é importante, de que a pessoa está buscando fazer o seu melhor, assim como você também. Porque aí você vai, o quê? Dentro da sua mente você está, olha, eu estou liderando com intenção positiva, né? Que é o termo técnico que a gente usa para isso. Olha, eu quero que você traga o seu melhor, eu estou tentando trazer o meu melhor para você, espero que você traga o seu melhor também. E aí você vai construindo em cima do que vai saindo, entendendo que erros vão acontecer no caminho, e não esperando perfeição, não, isso aqui vai... Não, acontece. Às vezes eu falo uma coisa que você não entendeu, eu falei muito rápido, é super comum. Agora, as melhores equipes, né, os melhores líderes, quando eles estão se comunicando, eles partem do pressuposto que não está pronto o negócio.
de que isso vai ser construído junto. Por isso que vai ser interativo e não vai ser um monólogo. O Caleb, é muito isso, né? Ninguém sai de casa querendo fracassar. Às vezes, até quando a gente erra, é verdadeiramente com a intenção positiva, né? E é importante que o líder traga essa perspectiva para dentro do negócio, de que não existem maldosos ali conspirando contra o negócio. São pequenos ajustes que a gente precisa fazer na comunicação que fazem a diferença, vão construir a cultura desse negócio e vão auxiliar essas pessoas a terem um comprometimento com o resultado, o entrosamento entre eles. Quando você fala o exemplo do futebol, eu acho muito interessante porque as coisas realmente acontecem dessa maneira. Esse entrosamento da comunicação, ele passa a ser acima do verbal, ele consegue, inclusive, através de comportamentos, de gestos, você passa a se comunicar porque o entrosamento de vocês está muito grande. Agora, quando isso não acontece, nem as palavras, né, que deveria trazer uma clareza muito maior e que é realmente a forma de comunicação de pessoas que se conhecem pouco, é com as palavras. À medida que a gente se conhece mais, a gente pode se comunicar pelo olhar, a gente se comunica por pequenos gestos. Olha lá a cara que a Flávia fez, ó. E aí você já consegue decifrar parte do que eu estou pensando ou como eu estou me sentindo. Mas é quando você tem um entrosamento menor, a palavra deveria ser o pontapé inicial desse entrosamento entre vocês. E se você não foca nisso, né? Então tá muito ruim, né? Porque o primeiro passo já não deu. Não é isso, Jorge? É isso aí. Então, nós estamos falando nas dicas, né? Primeiro dica é você saber como você se comunica. A segunda, como é que o outro se comunica. Tem que entender esse lado também. Não é a responsável do outro receber e é tudo lá. Você tem que entender como líder como é que o outro recebe a comunicação. E você tem que focar essa clareza e criar o espaço para que haja um diálogo. Sem o diálogo, é que nem o Caleb falou, é uma construção a comunicação. Comunicação não é final, não existe uma comunicação final. Existe uma comunicação que é contínua. Então, é uma construção e ela vai. E eu concordo plenamente com vocês dois, quando você fala, tem algumas pessoas que você vai estar super alinhado. E mesmo quando sai fora de alinhamento, só um olhar, uma pergunta, era isso mesmo? Não, tudo bem, tá. E já está resolvido. E tem outros que vai demorar. Então, o líder tem que assumir essa responsabilidade de ter de que a comunicação que ele está fazendo, ou ela está fazendo, é recebida com a intenção que ele queria e que tem o resultado que ele queria. Se não fizer isso, vai ficar frustrado. Então, entender como o outro recebe informação é muito importante. E tem que dar essa flexibilização do líder para poder fazer essa comunicação fluir. E é uma construção. Você vai falar de uma maneira, não vai dar certo, mas sempre perguntando, sempre ouvindo a opinião, mas espera aí, eu entendi isso, você falou aquilo. Ah, tá bom, eu falei daquele jeito, não era isso. Vamos alinhar de novo. Então, é muito importante, e que é um processo, é contínuo, não tem comunicação final. Né? Não tem uma palavra final que todo mundo vai entender. Cada um vai ser diferente. Ô, Jorge, mais uma vez, né? Não é porque é o bonzinho, não é porque é o líder que quer né, Alice no País das Maravilhas, é porque é uma pessoa que tem compromisso com o resultado, eles direcionam seus colaboradores para terem compromisso com o resultado, porque o resultado de uma organização é importante para a empresa se manter, gente. A gente tem que levar isso em consideração, porque aqui é óbvio que existem comportamentos que são adequados, vamos dizer assim, para cada vez mais a gente evoluir como pessoas e ter um bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho, mas aqui uma coisa básica, a empresa tem que se pagar para ela existir. E aqui é um caminho para essa empresa se pagar para existir, porque retrabalho joga dinheiro no ralo. Ficar fazendo trabalhinho picado e atrasar a velocidade da entrega é dinheiro indo pelo ralo. Essa palavra
que você usou, Flávio, é velocidade. Velocidade e agilidade, que todo mundo está falando hoje, né, que as empresas têm que ser ágeis, que têm que ter velocidade, você só pode ter isso com ótima comunicação. Sem comunicação, ótima comunicação, uma comunicação clara, você não pode ter essas duas coisas. Então, sua empresa não vai ser ágil, não adianta você botar na parede, nós somos uma empresa ágil, ou nós somos velocidade, né? É o que a gente tem. Não. Se a sua comunicação é truncada, ninguém entende tudo que a Flávia falou do retrabalho, de gastar tempo, etc., etc., você não vai ser ágil. Então, a comunicação é fundamental para a evolução da sua empresa, para a velocidade da sua empresa, para a agilidade da sua empresa e para os resultados da sua empresa. Então, não é um mal necessário, é absolutamente necessário. E o líder é o que faz isso acontecer, determina a cultura que isso vai acontecer, né, Caleb? É, isso aí. Aqui uma coisa importante, né? Até trazendo também analogia com o futebol, quando você tem um time que está bem entrosado, o toque de bola é rápido para ir da defesa para o ataque. Você sabe que não vai ficar no ataque o tempo inteiro. Precisa, às vezes, voltar, mas quando o toque vai, você chega mais rápido perto do gol. Aqui a ideia é essa, e não vem para trás, dá um chutão e aí quem tiver lá, se der sorte, pega, sabe? Várias vezes a gente vê que o time que não está bem organizado, que não está bem entrosado, acaba fazendo isso, né? E aí um do outro tenta fazer heroísmo para ganhar. Todo mundo quer ganhar o jogo, a gente sabe disso. O pessoal tá buscando, mas o negócio não tá funcionando direito. E aí quando o time tá bom, o que é? A transição é muito rápida. Às vezes passou, você vê, já tá lá. E é isso que a gente está buscando aqui com as equipes. Como é que a gente melhora a velocidade dessas transições? E uma coisa que eu acho que é muito bacana, né, que o George trouxe aqui, é você como líder, você está modelando isso como cultura para sua empresa. Então não adianta só falar, eu quero que seja ágil. Como é que a gente é ágil? Agilidade tem a ver, por exemplo, em a informação que chegou na ponta com o seu vendedor chegar para você muito rápido. De quando isso chega para você, como é que isso volta para o seu vendedor com ou uma ideia ou alguma coisa que a empresa vai fazer para dar suporte de forma rápida. E não, olha, eu já estava aqui há 6 meses avisando, ninguém me ouviu. Então, às vezes, a gente fica preocupado, né? Você, a empresa está preocupada, não, me avisasse mais rápido. Às vezes a pessoa está avisando, só que não chega em você. E aí, isso é muito perigoso, porque você está perdendo o que? Termômetro do mercado. Sua velocidade de resposta pode ser mais lenta, seu concorrente pode passar na tua frente. Então, quando a gente estiver falando aqui, né, de comunicação, não é simplesmente, né, de uma questão de, olha, gente, é que eu quero que você fale menos, ou falou uma vez, agora já está dito, porque agora melhorou. Não, a gente quer que essas trocas sejam muito rápidas. É igual, por exemplo, no seu corpo, né, quando você sente dor, é uma coisa boa, porque está te alertando que algo está incomodando. Certas doenças, né, tipo diabetes e tudo, pode afetar a capacidade de você perceber. E aí não tem gente que às vezes se machuca, por exemplo, perdeu sensibilidade na mão, às vezes cortou a mão, não percebeu, tá pegando, né, tá queimando e não percebeu, e aí você tá se machucando, a sua empresa tá se machucando, por quê? Porque não tá chegando a informação de onde a coisa tá pegando para ser uma tomada de decisão que ajude. Então, essa agilidade, ela serve tanto para você vencer no mercado, quanto também para você poder se defender, para você poder tomar medidas mais rápidas. E isso não é uma questão de, não, o meu pessoal é mais inteligente, ou tem mais faculdade. Isso é uma forma de como o corpo está fazendo essas transições. E você, como líder aqui, você tem um papel que pode ajudar ou a sua empresa a ficar mais ágil, ou não, ou ela ficar mais burocrática, mais lenta. E aí não vai adiantar depois, pelo resultado, você culpar as pessoas, porque não me falou, porque minhas portas estão sempre abertas, porque aqui na parede está escrito. Isso tudo na hora H é que a gente vai ver, na hora do problema é que a gente vai ver se a informação chega rápido ou não. E não necessariamente em empresa a notícia ruim chega primeiro, né? Às vezes a notícia ruim ela fica embaixo do tapete. Ela fica embaixo do tapete. Ela era para chegar rápido, mas quando chega já é tarde. Então a gente está aqui para querer ajudar vocês nesse sentido, né? De vamos melhorar a comunicação. Para quê? Para que a informação chegue mais rápido e volte mais rápido também. Para que a empresa seja mais ágil e você alcance os resultados mais rápido. O Caleb, então aqui talvez a gente possa dizer que essa comunicação, ela sela esse compromisso com o resultado da empresa e inclusive com a sustentabilidade da organização, desse negócio, né?
É tipo assim, um selo de compromisso, né? Aqui a gente é comprometido com a comunicação, a gente entende a importância da comunicação e por isso a gente afirma que o resultado para a gente é importante, consegue sustentar o negócio, né? Quando a gente Com fala de certeza. retrabalho, a gente está falando disso, né? Dinheiro indo pelo ralo, gente. Que negócio consegue se sustentar com dinheiro indo pelo ralo? Sim, e às Né, vezes a Jorge? gente acaba achando de burocracia. Burocracia também é a comunicação que não funciona. Uma comunicação truncada e que não chega é uma forma de burocracia. Pode não ser no papel, mas tá o quê? Na forma de falar. Tem que falar com fulano antes, que tem que falar com outro antes, e veja bem, a gente tem que realinhar, vou ter que ter 8 reuniões de alinhamento para que eu. Gente, será que é assim mesmo, né? Não estou dizendo que alinhar não é importante, a gente está trazendo aqui direto que conversar é importante para alinhar. Mas como é que a gente consegue fazer de uma forma mais eficiente e mais ágil? Mas vamos lá, meninos, a gente já trouxe aqui várias soluções, Exato. né, Exatamente. para a gente resolver essa questão da comunicação. Será que a gente poderia deixar também para esses líderes estratégias de reflexão para eles se questionar como está hoje o status, o ponto da comunicação dentro do negócio dele? Porque para a gente chegar no ponto B, a gente tem que saber onde está nosso ponto A. Em que momento você está? Aonde você está nesse momento para você poder fazer esse caminho para onde você quer chegar, baseado nas soluções que nós trouxemos aqui, né, Jorge? Isso que é importante, a reflexão, né? Porque a gente traz algumas ideias de soluções que são importantes. Mas essa primeira reflexão é que você vai começar a medir, né? A ter um termômetro de como você está, né? Então, a gente tem usado aquela qual foi a última vez que, né? Qual foi a última vez que você avaliou, né? Como a comunicação foi recebida e entendida? Que você, sinceramente, essa comunicação foi muito importante, eu realmente queria passar essa mensagem, essa visão, essa urgência, alguma coisa, você avaliou e realmente foi bom, o pessoal entendeu, você teve que explicar 10 vezes, né? E olhar você como comunicador primeiro, antes de olhar o outro que está recebendo a comunicação. E saber se... E dar aquela autorreflexão. Eu estou avaliando minha comunicação. Estou avaliando, estou indo bem, estou acertando mais que errando, o pessoal está me entendendo mais que... Né? Essa é uma primeira reflexão a fazer.